Que a santa paz de Deus esteja presente na sua vida. Que eu e você possamos invocar o nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando nós invocamos o nome de Jesus, nós temos a presença de Deus no nosso espírito, na nossa consciência, na nossa comunhão e na nossa intuição. Nós ativamos o nosso espírito. Portanto, eu quero que você possa ativar o seu espírito. Todo aquele que invoca o nome do Senhor não pode invocar senão pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Portanto, que eu e você possamos sempre invocar o nome de Jesus, para que estejamos no Espírito, para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Um tema muito importante na Bíblia é sofrimento. Os sofrimentos que passamos de todas as naturezas, no nosso corpo, na nossa alma e até no nosso espírito, muitas vezes nós sofremos. Vamos entender isso na Bíblia, para que nós possamos entender qual é o plano de Deus quando nós passamos por sofrimentos. Salmos 34:19, Davi diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, o nosso irmão do passado, o rei Davi, servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, afirmou que muitas são as aflições do justo. Davi passou por muitas aflições, foi perseguido, injustiçado, mas ele disse que o Senhor, que Deus, livrou de todas as aflições. Portanto, nós temos aqui uma situação em que nós passamos por aflições, mas se nós somos justos, justificados por Deus, Deus nos livra de todas as nossas aflições. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, Tiago, que escreveu essa carta, essa porção da palavra de Deus, ele dizia: meus irmãos. Portanto, nós temos irmãos que sofrem também. Tende por motivo de toda alegria. Então nós devemos nos alegrar com as provações, os passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é uma provação. Então as aflições, os problemas são nada mais que uma provação da nossa fé, que uma vez confirmada produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, com a finalidade que sejamos perfeitos e íntegros. A perfeição e a integridade vem através de passarmos por várias provações, para que não sejamos em nada deficientes. 1 Pedro 4, do versículo 12 ao 19, diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente. O fogo ardente são os sofrimentos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós
como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, que é a igreja, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que nós possamos compreender a palavra de Deus, porque o sofrimento e o juízo vem primeiro na casa de Deus, que é a igreja. Todos nós passamos por sofrimento. Todas as pessoas na terra sofrem, mas somente o justo é aquele que é justificado, é aquele que tem a vida de Deus, a vida Zoé, a vida incriada, é aquele que é regenerado. O justo tem proveito com o sofrimento, porque o sofrimento produz amadurecimento, produz realidade da vida de Deus em nós. Eu quero dizer uma experiência, eu passei por alguns sofrimentos falando da palavra de Deus. Uma vez foi aqui em São João do Rio Pardo, há mais ou menos 20 anos atrás. Eu estava numa retífica, na cidade, eu não vou dizer onde é esse lugar, mas eu estava numa retífica e eu tive o sentimento de falar da palavra de Deus, falar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para os funcionários ali. E eu estava falando uns 5 minutinhos, 2, 3, 5 minutinhos, e o dono da retífica ficou irado comigo e me expulsou daquele lugar. Eu fiquei tão constrangido, tão triste, mas eu não pude dizer nada. Eu simplesmente abaixei a minha cabeça e saí, e eu sofri. Mas eu sofri porque eu falei da palavra de Deus, porque eu falei que Jesus é o nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. E isso me marcou, mas eu orei pelaquela retífica, aquela pessoa que me tratou mal por eu falar o evangelho de Deus. Houve outra situação também lá em São Raimundo Nonato, Piauí, na cidade da minha mãe. Eu estive lá, eu tive um forte encargo da parte de Deus para pregar o evangelho, e eu passei 6 dias evangelizando em São Raimundo Nonato, no Piauí, e eu falei que os cães gulosos são aqueles que levam as pessoas para o inferno, porque elas vão para o inferno. E eu falei com ênfase, baseado na pura palavra de Deus. E se você quiser conhecer esse tema melhor, assista o meu vídeo. A CCB é uma igreja, é uma seita infernal ou uma igreja celestial? Assista o meu vídeo, está disponível aqui no YouTube, TikTok e Instagram. Assista. A CCB é uma seita infernal ou uma igreja celestial? Daí eu estava lá em São Raimundo Nonato, Piauí, e eu preguei o evangelho, e fizeram um vídeo dizendo que eu era ladrão, que eu achei até engraçado, que eu era foragido da polícia, que eu era ex-presidiário, e disseram mal contra mim, sendo que isso é uma inverdade, que eu nunca tive passagem pela polícia. Todos podem ver o meu nome, e eu nunca tive passagem pela polícia, graças a Deus. Sempre fui uma pessoa correta na sociedade, e isso foi uma mentira que inventaram sobre mim. Então eu fiz isso, eu fui injuriado, eu fui difamado por pregar o evangelho de Deus. Mas eu acho até graça isso, porque quando não é verdade a gente acha graça, mas é coisas que marcaram, né? Então eu queria deixar isso com você. Se você é perseguido por causa da justiça, se você, por falar de Jesus, você é injuriado, você é perseguido, você é difamado, bem-aventurados sois, porque você é coparticipante do sofrimento de Cristo, porque Cristo sofreu, Ele deu a vida. Ninguém nessa terra sofreu mais por causa da vontade de Deus para pregar o evangelho
para levar almas a Deus do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós. Portanto, eu quero que eu e você, eu quero encorajar você a dar a sua vida da alma, negar a sua vida da alma, as suas vontades, suas preferências, em vez de assistir novela, filmes, séries inúteis que levam você a pecar. Ouça e assista vídeos como este, como o meu canal, maratone o meu canal, assista os vídeos, seja estimulado a ouvir a palavra de Deus e a pregar o Evangelho, a fazer a vontade de Deus. Eu quero encorajar você a sofrer de forma pelo Evangelho de Deus, para que nós sejamos aprovados por Deus no último dia. Vamos aproveitar a nossa vida e gastar as nossas energias, tudo o que nós somos, para pregar o Evangelho. Porque lá em Mateus 24:14 diz: e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se tivermos que sofrer, possamos sofrer pela propagação do Evangelho do reino, para que Jesus possa voltar, em nome de Jesus. Agora, para concluir esse tema sobre sofrimento, Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O próprio Senhor Jesus Cristo declara que bem-aventurado, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque pregam o Evangelho do reino, porque anunciam as boas novas. Compartilhe este vídeo, me siga, se inscreva, vamos propagar o Evangelho do reino, vamos pregar o Evangelho do reino. Não importa se você é perseguido, se falem mal de você, vamos pregar o Evangelho. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você se é perseguido porque você é justo, porque você prega o Evangelho, porque você fala, porque você vive o Evangelho, porque você pratica o bem, você é bem-aventurado, você é feliz. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Regozijai-vos. Eu tenho alegria porque eu sofri pregando o Evangelho. Ainda faço isso. Eu entrego cartões todos os dias, cerca de 10, 15, 20 por dia. Eu entrego nos meus cartões para anunciar o canal, esses vídeos. Você talvez seja um daqueles que recebeu o meu cartão. Eu faço isso porque eu tenho um compromisso não com homens. Não é um homem que me pede para fazer isso. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do reino por testemunho por todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que eu e você possamos pregar o Evangelho, possamos propagar o Evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para que Jesus Cristo possa voltar, em nome de Jesus.